Durante décadas, arqueólogos afirmaram que certas superfícies de pedra da antiguidade foram polidas apenas com ferramentas simples e muita paciência. Essa explicação foi repetida em livros acadêmicos, museus e documentários. Ela se tornou o consenso, mas quando essas superfícies são analisadas com atenção, algo não parece correto. Não se trata apenas de habilidade artesanal. Trata-se de precisão extrema. Algumas superfícies antigas são tão lisas e tão regulares que refletem a luz de forma quase perfeita. Em certos casos, elas se comportam como um espelho fosco. Isso não é comum em pedra natural. E não é fácil de reproduzir nem mesmo com tecnologia moderna. Essas superfícies aparecem em diferentes partes do mundo. Elas estão presentes no Egito Antigo, no Peru pré-colombiano, na Índia Antiga e em outras regiões associadas a grandes obras em pedra. Essa repetição global chama a atenção. O tipo de pedra utilizado nesses locais também é importante. Não são pedras macias, são rochas ígneas extremamente duras. Granito, basalto, andiorito, andesito. Esses materiais são ricos em sílica, e a sílica é um dos minerais mais resistentes encontrados na natureza. Hoje, para cortar ou polir essas rochas, são usadas ferramentas diamantadas. São necessárias máquinas industriais, alta pressão e controle preciso. Mesmo assim, alcançar um acabamento perfeitamente uniforme é difícil. Ainda assim, povos antigos conseguiram algo muito semelhante. A explicação tradicional afirma que tudo isso foi feito com abrasão manual, areia, água, pedras mais duras, movimentos repetitivos e uma enorme quantidade de tempo. Essa técnica de fato existe, e ela pode produzir superfícies relativamente lisas. Mas existe um problema sério com essa explicação. Ela não explica a regularidade microscópica observada em muitas dessas superfícies. Ela não explica o brilho seletivo. Ela não explica por que certas áreas são extremamente lisas, enquanto outras próximas não são. Quando observamos essas estruturas com mais cuidado, um padrão começa a surgir. O acabamento extremo não aparece de forma aleatória. Ele surge em locais específicos, principalmente em juntas entre blocos, em superfícies de contato direto e em pontos onde a precisão estrutural era essencial. Em muitas construções antigas, apenas a face visível ou a face de encaixe apresenta esse nível de polimento. O interior das estruturas costuma ser muito mais bruto. Isso sugere que o acabamento não era apenas decorativo. Ele tinha uma função prática. Esse detalhe muda completamente a interpretação. Se o objetivo fosse apenas beleza, o polimento seria uniforme. Mas não é isso que vemos. O polimento aparece exatamente onde o erro não era permitido. Rochas ricas em sílica possuem um comportamento químico pouco conhecido pelo público. Embora sejam extremamente duras, elas podem sofrer alterações superficiais quando expostas a certos agentes químicos. Isso não significa derreter a pedra, significa modificar sua estrutura externa. Certos ácidos naturais conseguem reagir com minerais silicatados. Esse processo é lento, mas é real, e é bem documentado pela ciência moderna. Ele ocorre em ambientes específicos. Ambientes de mineração são um exemplo claro. Em minas ricas em sulfetos, a água pode se tornar altamente ácida. Essa água ácida é capaz de atacar, lentamente, rochas ricas em sílica, alterando sua superfície. Solos ricos em matéria orgânica também produzem ácidos naturais. Esses ácidos são gerados pela decomposição de plantas por atividade bacteriana e por processos químicos naturais. Eles não são fortes o suficiente para destruir a rocha, mas conseguem modificar sua superfície. Ao longo do tempo, esse processo é conhecido como dissolução superficial dos silicatos. Parte do material da superfície é dissolvido. Esse material não desaparece. Ele se redistribui. Após esse processo, ocorre a recristalização. A superfície da pedra se reorganiza. O resultado é uma face mais lisa, mais regular e, em alguns casos, com aparência vitrificada. Esse fenômeno é conhecido e estudado em laboratório.
A ciência moderna entende como ele funciona. O que não se entende é por que ele aparece, exatamente em estruturas humanas antigas. Quando observamos paredes antigas, vemos algo curioso. As superfícies vitrificadas aparecem exatamente nas juntas, exatamente onde duas pedras se encontram. Exatamente onde o encaixe precisava ser perfeito. Em alguns casos, a superfície parece ter sido suavemente moldada, como se a pedra tivesse sido ajustada enquanto ainda estava levemente maleável. Não mole, mas ajustável em nível microscópico. Isso explicaria algo que sempre intrigou pesquisadores. Por que as pedras se encaixam com tanta precisão? Por que uma pedra parece ter a forma exata da outra? E por que lâminas finas não conseguem penetrar entre elas? Esse tipo de encaixe não exige corte perfeito. Exige adaptação perfeita, e adaptação pode ocorrer por processos químicos controlados. Nada disso exige máquinas impossíveis. Nada disso exige lasers. Nada disso exige tecnologia avançada perdida. Exige observação, experiência e conhecimento empírico profundo dos materiais naturais. Povos antigos conviviam diretamente com pedra, com solo, minerais, com água, com processos naturais que hoje passam despercebidos. Eles aprendiam observando, tentando, errando e repetindo. Talvez esses construtores tenham percebido que certas substâncias alteravam a pedra. Talvez tenham aprendido a aplicar esses materiais em pontos específicos. Talvez tenham entendido como o tempo e o peso ajudavam nesse processo. Isso explicaria por que o efeito não aparece em toda a estrutura. Ele era usado apenas onde necessário, onde a precisão fazia diferença. Essa interpretação não nega a habilidade manual dos antigos. Ela a complementa. Ela mostra que o conhecimento deles ia além da força física. Talvez o maior erro seja imaginar que povos antigos sabiam menos, quando na verdade eles sabiam coisas diferentes. Eles entendiam processos naturais, que hoje raramente observamos, se essa interpretação estiver correta. Então, muitas superfícies antigas não são impossíveis. Elas são o resultado de um conhecimento esquecido. E, talvez muitas das chamadas obras impossíveis da antiguidade não desafiem a ciência. Elas apenas desafiam a nossa forma moderna de olhar para o passado. Porque às vezes, o mistério não está no que foi feito, mas no que deixamos de perceber